Graças a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Querido Deus, nos concede, Pai, a sabedoria e o entendimento para compreender essa palavra que o Senhor tem preparado para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Paulo, ele estava aqui falando para a igreja de Corinto, né? E estava explicando aqui, estava havendo uma contenda, uma dissensão sobre quem estava com Paulo, quem foi batizado por um, quem foi batizado por outro, aquelas questões bestas que muitas vezes nós ficamos dentro da igreja, meninice. E aí Paulo falou assim: olha, eu graças a Deus aí não batizei muita gente não, batizei alguns, né? O ministério que Deus o chamou foi o ministério da palavra. Ele não estava desfazendo do batismo, mas ele estava mostrando. Ele queria naquele momento ali acabar com a meninice e ao mesmo tempo ele aproveita o momento para falar da cruz de Cristo. Eu fui chamado, ele diz, para entregar a mensagem da cruz de Cristo. Gente, sabe o que é isso? Que mensagem é essa? Em primeiro lugar, cruz, né? É uma palavra que tem sido muito debatida. Alguns odeiam a cruz, cruz é sinal de maldição. Outros têm aquele apego à cruz, e tem cruz de madeira, cruz de ouro, cruz de prata, cruz de não sei o quê. E aí fica... Paulo não estava se referindo ao objeto, ele estava falando acerca da mensagem que a cruz contém. Qual é a mensagem da cruz? A gente canta aqui, né? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Qual é a mensagem que a cruz traz para nós? Abra aí em Deuteronômio, capítulo 21. Vamos ver o que é cruz, o que a cruz simbolizava, o que a cruz representava. Versículo 22 e 23. Deuteronômio, capítulo 21. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, a mensagem da cruz. A cruz simbolizava o quê? Maldição. No tempo lá do Antigo Testamento, a cruz era maldição. E não era só para o povo hebreu, tá? A cruz era... muitos povos tinham esse hábito de crucificar os seus... os bandidos, vamos falar assim. Aquela pessoa que era digna de morte, tinham várias cruzes. Tinha a cruz em X, tinha a cruz no formato em T, tinha a cruz que era um pau que a pessoa ficava ali, né? Era também considerado crucificado. Alguns falam também de estacas. Haviam vários modelos que eram usados por povos diferentes na época. Mas uma coisa é certa: a cruz simbolizava maldição. A pessoa que ia para morrer na cruz era aquela que era considerada não digna de viver. Essa pessoa não é digna de viver. Então ela tinha uma morte vexatória. E a palavra diz que a pessoa que fosse pendurada no madeiro, ela não deveria permanecer durante a noite no madeiro. Ela não podia ficar durante a noite, para que a terra não fosse contaminada. Aquela pessoa tinha que ser tirada da cruz e era enterrada, né? No caso, entre os judeus, era enterrada fora da cidade, fora do lugar onde eles estavam habitando, porque era sinal de maldição. A pessoa morreu porque estava no pecado, cometeu alguma heresia ou algum pecado digno de morte.
algum pecado grave para ter esse tipo de morte. Havia morte por apedrejamento, né? Mas havia também a crucificação já naquela época. Então, a morte aí Jesus Cristo vai para a cruz. Espera aí, Jesus Cristo era maldito? Sim ou não? Era ou não era? Não era. Ele se fez maldito por nós. Ele não era. Mas quando ele assume o nosso pecado lá no Calvário, aliás, antes, lá no Getsemane, quando ele ora e ali ele assume o nosso pecado, então ali ele se faz maldito de Deus e ele vai para o Calvário no nosso lugar, porque eu e você merecíamos a cruz. O fato de eu merecer a cruz me faz indigno da presença de Deus. Os meus pecados, os delitos que todos nós cometemos, nos fazem merecer a cruz. Mas Jesus Cristo, ele não queria que aqueles que o Senhor criou para a sua glória fossem parar na cruz, morressem e ficassem distantes de Deus. Então o que ele faz? Ele vai, assume o nosso lugar lá na cruz, se faz maldito por nós, e ele lá no Calvário, ele morre no nosso lugar. Então a cruz hoje, para mim, ela simboliza libertação. A mensagem, quando eu olho para uma cruz hoje, eu penso, foi lá que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Eu merecia estar lá, mas ele foi para lá. Então essa é a mensagem que a cruz traz para nós. Eu sou livre. Eu não estou mais debaixo da maldição do pecado. Jesus se fez maldito no meu lugar. Então eu tenho que, não vou hoje agora por conta disso reverenciar, venerar a cruz. Não é isso. A cruz continua sendo um objeto. Amém? Ela continua sendo isso. Ela é um objeto. É pecado ter uma cruz? Não é pecado. Pecado é você idolatrar, achar que a cruz em si tem alguma coisa. Não tem. Até porque a cruz onde Jesus morreu já não existe mais. Então se você quisesse idolatrar na cruz de Cristo, ela já não existe, né? Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Ele cuida tão bem de cada um de nós, que tudo aquilo que existiu no tempo de Jesus foi destruído, para que o homem não se apegasse a coisas. Porque nós temos o hábito de querer um pedacinho disso, um pedacinho daquilo outro, né? Essa aqui é lá da Terra Santa. E, gente, Jesus, o que Ele fez por nós, fez no Calvário. Ele consumou, né? Pensa, Ele vai lá e Ele vence a morte. Ele vence o mal. Ele se faz maldito por nós. Ele ocupa o nosso lugar de pecador para nos resgatar. E não deixa um monte como se chama? Um monte de penduricários, um monte de coisas para a gente poder se apegar àquilo, não. Porque amuletos, Ele não deixa um monte de amuletos para a gente se apegar a Ele, não. O que Ele quer de nós é que nós possamos olhar para a cruz e nos lembrar. Eu devia estar lá, não estou, Jesus está, hoje eu sou o quê? Liberto. Eu não preciso ficar debaixo da maldição do pecado. Eu não preciso agora ficar a vida inteira lamentando, murmurando, eu sou pecador, eu sou indigno. E daí? Eu era indigno. Jesus perdoa meu pecado. Ele tem poder para isso, só Ele, mais ninguém. Nós estamos aqui, pregamos a palavra, oramos, batizamos as pessoas. E daí? Não somos, não podemos. Nós não podemos, não temos o poder de salvar ninguém. Nem a nossa própria vida. Eu não estou salva pelo meu poder, eu não estou salva porque eu sou mais santinha, porque eu me dedico mais, porque eu leio mais, porque eu oro mais, porque eu busco mais, porque eu recebi um chamado, porque eu profetizo, porque eu... Nada disso. Nós somos salvos porque Jesus Cristo teve misericórdia da nossa vida e nos resgatou pelo seu amor. Abra aí na carta aos Gálatas, capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então a cruz, ela tem ainda essa bênção, para que a promessa chegue também aos gentios. Nós não estamos presos à lei mosaica, aquela lei que Moisés recebeu lá no monte e passou aos judeus durante a peregrinação no deserto. Então, como nós vamos alcançar essa bênção? Através da cruz. A mesma cruz que hoje salva os judeus, salva o gentio, outra gente, pessoas que não são judias. Nós não somos judeus, não nascemos da linhagem de Jacó, nós não nascemos da terra de Israel, mas nós somos herdeiros por causa da cruz de Cristo. Essa cruz é que me libertou, foi essa cruz que me trouxe conhecimento de Deus, e de que eu tenho sim direito à salvação, direito à eternidade com Cristo. Eu preciso tomar posse desta bênção. É minha, essa bênção é minha. A maldição, Jesus já levou lá no Calvário, hoje eu tenho esse direito. Agora, quando Paulo fala, ele diz que, voltando aqui na primeira carta aos Coríntios, ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então ele diz o seguinte: olha, quando eu for pregar a vocês, eu estou pregando não com sabedoria humana. Paulo era um homem muito culto. Tanto que no determinado momento fala: Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Você está delirando, você estudou demais. Não é isso que as pessoas falam? Ih, fulano estudou demais, está ficando pirado. Paulo, ele tinha conhecimento, ele tinha muito conhecimento, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores doutores da época, mas ele não se vangloriava disso, e quando ele ia pregar a mensagem do Evangelho, ele não ficava procurando usar palavras bonitas, rebuscadas, ele usava a linguagem da cruz. Era essa mensagem aqui, aquilo que realmente as pessoas precisavam saber. O que eu preciso saber de verdade para ser salvo? Eu preciso conhecer teologia? Não! A teologia a gente conhece depois, para poder explicar melhor para os outros. A mensagem que vai salvar a nossa vida é a mensagem do Calvário. Cristo morreu. Ele já morreu por você. Ele já cumpriu o sacrifício pela tua vida. Essa é a mensagem que eu preciso receber, que eu preciso entender. E para que eu pregue esta palavra, se eu for tentar florear muito, tornar essa palavra mais bonita, usar um monte de artifícios, a cruz de Cristo, qual é o valor que ela tem? Aí eu vou querer convencer com as minhas palavras, ainda que eu queira, porque nós queremos. Tem hora que você prega a palavra para a pessoa e a pessoa não se converte, não muda de vida, não tem uma mudança, você não vê mudança na pessoa. Aí a vontade é você ir lá, abrir a cabeça, enfiar lá dentro, ou você ficar procurando um monte de argumentos. Todos nós fazemos isso. Nós queremos muitas vezes argumentar, porque a gente quer que Cristo prevaleça naquele coração. Você não quer ver a pessoa se perder. E aí você fica procurando e isso, e conta, aquela coisa toda, e o tempo todo. Mas Paulo falou: olha, a cruz de Cristo não pode ser em vão. Não, você não tem outro caminho por onde você ir para o céu. Eu posso pegar, eu posso falar, mas a mensagem principal é o quê? É a cruz.
é ela que vai, o conhecimento dela e do que aconteceu na cruz é que vai te levar para o céu. A Bíblia não fala, Jesus mesmo nos disse, eu sou o caminho. Ele não fala que ele é um dos caminhos, ele fala que ele é o caminho. Então é por ele que eu tenho que chegar diante do Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu tenho que ir para a cruz, olhar lá o que Jesus fez por mim, compreender, aceitar o sacrifício. E aí é um outro detalhe importante. Muitos conhecem, mas nem todos aceitam. Alguns acham que isso tudo é um mito, que isso tudo é uma conversa, que isso tudo é uma história, conto da carochinha, história para poder dormir, e não reconhece que isso é fato, que existiu, que aconteceu e que pode salvar a nossa vida. Ainda hoje. É interessante, quando eu falo de argumentos, veja bem, quantos argumentos você já conheceu que o tempo mostrou que são argumentos infundados? A própria história da humanidade de um modo geral. Quantas histórias são criadas ao longo dos anos e as pessoas começam a ver, não era assim, não era bem assim. Agora houve esse incêndio no museu lá no Rio de Janeiro e aquela Luísa, aquele crânio que foi achado, esqueci agora, é Luísa, mas eles tinham uma versão, segundo os estudos, que aquele crânio indicava que a pessoa vinha de um lugar. Aí fizeram novos exames agora, aí, durante o incêndio lá conseguiram encontrar alguns pedaços do crânio, fizeram novos exames, e aí descobriram que não era daquele lugar não, era de um outro lugar. Isso acontece o tempo inteiro com a história. Eles estão sempre buscando, pesquisando para compreender melhor e vão descobrindo, tinha essa teoria, mas aquela teoria não é essa não, é aquela outra. Na medicina acontece isso direto. Um médico fala, você não pode comer ovo aumento faz mal para o colesterol, outro, não, que ovo faz mal para o colesterol, que nada não, faz bem para a saúde. Tem uma série de proteínas, uma série de coisas que fazem bem para a saúde. Então, os homens vivem, os argumentos, eles estão sempre mudando. Mas a Bíblia não, ela é a mesma, desde que ela foi escrita. O que você vê de mudança na Bíblia é a linguagem. Se nós mantivéssemos a linguagem de quando ela foi traduzida pela primeira vez para o português, uma vez eu peguei uma Bíblia traduzida pela primeira vez, não foi sei se era a primeira, mas uma linguagem antiga, onde estava escrito ainda palavras com PH, palavras com trema, com um monte usando um monte de expressões que a gente não usa mais. E eu achei engraçado, porque fica difícil até para você ler alguns textos, porque é tão formal a linguagem tão formal que é até difícil. E hoje você tem a tradução revista e corrigida, que é essa que eu usei, NVI, linguagem... Nova tradução da linguagem de hoje, tem a tradução do grego, tem a tradução do hebraico, tem uma série de traduções, para quê? Só para facilitar. É a mesma coisa, a Bíblia não mudou. Não está mudado o que está escrito ali. Simplesmente é uma linguagem mais informal. Uma linguagem, tem a Bíblia viva, que já praticamente explica o versículo, mas não está mudando o texto. Está apenas nos fazendo compreender um pouco mais, porque a Bíblia não mudou. Do tempo que Moisés escreveu o Pentateuco, que é um livro desde a origem da humanidade até ali a beirada da entrada da terra de Canaã. Gênesis conta a história do começo, do princípio de todas as coisas. Aí você vai passar por Êxodo, Levítico, Números. Aí quando você chega no finalzinho do Deuteronômio, é a morte de Moisés, quando Moisés já está lá diante do Rio Jordão para atravessar, e aí dali ele empossa Josué para seguir a sua caminhada, levando o povo lá para dentro, e ele morre ali. Então, nesse período de tempo, o que Moisés escreveu continua valendo até hoje. Só foi traduzido para
para um idioma, para outro, mas se você for ver, tanto aqui no Brasil, quanto na Inglaterra, quanto na Conchichina, lá onde tiver a tradução quando tiver a tradução da Bíblia, ela é a mesma. A mensagem do Evangelho não mudou. A mensagem da cruz não mudou. Tá? Ela não mudou, ela não muda. Ela é imutável. A salvação continua sendo através da cruz do Calvário. Você pode conhecer um monte de coisa, fazer um monte de coisa, falar um monte de coisa, fazer um monte de sacrifícios. Se você não passar pelo Calvário, você não tem a sua salvação. É reconhecer que Jesus Cristo realmente morreu no Calvário e que Ele ressuscitou de entre os mortos e ascendeu aos céus. Ele foi para os céus. É isso é o básico que toda pessoa precisa compreender. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, não está aqui, Ele está na glória com o Pai. Estevão, quando é apedrejado, a Bíblia diz que o céu se abre e ele fala. Somente ele vê, uma visão que Deus deu para ele. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Ponto. Está lá na glória. Estevão viu isso, ele teve essa visão e ele, morrendo, falou isso. E as pessoas que estavam ao seu lado testificaram isso. E aí Lucas escreve isso. Em Atos dos Apóstolos, ele escreve, ele narra esse episódio que ele pesquisou e foi contado para ele acerca da morte de Estevão. Imagina, você está morrendo, você vê a glória de Deus, você nem sente mais a dor, as pedradas, o corpo dilacerado. Ele estava vendo a glória de Deus e ainda orando por aqueles que estavam executando, né, a sentença de morte que foi dada ali. Porque eles chamaram ele de herege, como se ele estivesse contrapondo as coisas de Deus, quando ele simplesmente estava tentando explicar para eles quem era Jesus, que Jesus era citado nos profetas, que ele era o Messias, e isso tudo fez com que ele fosse levado à morte. Mas ele foi para a glória direto. Ele saiu dali direto para a presença do Pai, como aquele moço que estava ao lado da cruz de Cristo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O nosso corpo vai para a sepultura, mas o nosso espírito volta para Deus, se nós estamos firmados na mensagem da cruz. Não é na cruz, na mensagem da cruz. Então eu quero encerrar por aqui. E eu quero deixar para você essa palavra. Eu recebi a libertação. Você tem recebido a libertação. Para quê? Para ser servo. Você é livre para ser servo. Servo de Deus. Voluntariamente se colocando na presença do Senhor. Não é por imposição. Eu sou livre e eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi me colocar diante do Senhor para que a obra dele seja feita na minha vida e que eu seja transformada de criatura para filho. Só para a gente encerrar, abre aí Evangelho de João, capítulo 1. É o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos ler juntos? Mas, vamos ler, gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? É isso. Nós recebemos poder para ser feito filho. Por quê? Porque éramos criaturas. Sem Cristo nós somos criaturas, somos criados por Deus.
Agora, quando eu creio no nome de Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, crendo na mensagem da cruz, eu recebo poder para ser feita filha de Deus. Você recebe poder para ser feito filho. E é nessa palavra que você precisa se apegar, para que você passe a servi-lo, sim, com temor e tremor, sabendo o que você realmente está fazendo. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento.